toda aí. Bacana. Quero agradecer o doutor Rodrigo, amigo Rodrigo, né? Por ter respondido e explanado muito bem esses 4 pontos que eu tinha de dúvidas. Agora a gente vai passar para a resposta das perguntas, já agradecendo a participação dos amigos que passaram para dar boa noite, para dar um oi. Agradecer a participação do doutor Mariano, muito querido, o advogado lá de Cruzeiro, Estado de São Paulo, Marcelo, George Elias, estava presente também. Agradecimentos. Temos Portugal presente, Roberto Carvalho, obrigada, Roberto, por estar presente também. Obrigado. O nosso colega de Redoma e amigo, Henrique Gonçalves, querido. E vamos às perguntas. O doutor Mariano fala assim, doutor Rodrigo, a fabricação e distribuição da cédula de 200 pode trazer prejuízo para a economia? Qual a sua opinião? Desculpa, qual que é o nome do colega? Só para... Luciano Mariano, doutor Luciano Mariano, ele é advogado lá. Eu tenho essa convicção, tá? Acho que eu já deixei claro aqui, mas assim, só para reforçar, eu tenho essa convicção de que vai trazer problemas, porque a desculpa da criação, o que está fazendo, na verdade, o que vai ser? Leia-se, é a impressão. Nós estamos imprimindo, serão cerca de 450 milhões de cédulas de R$ 200, vai dar 90 bi, né? 90 bilhões de reais. Salvo engano, quanto está certo? 450 milhões? 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais sendo injetado na economia. Tá? Então, o nosso déficit, né, a nossa receita versus a despesa do que o Brasil gasta com receita corrente, a receita corrente previdência, as contribuições, servidor público, os aposentados, enfim. Já está chegando na casa do que seria economizado em 10 anos com a reforma da Previdência. 800 e tantos bilhões de reais. Tá? Então, leia-se, a cédula de 200, doutor Luciano Mariano, é uma forma de injetar dinheiro. E a desculpa para poder não entrar como um formato de impressão de moeda, injeção, oferta de moeda monetária, né, de moeda no sistema monetário, a desculpa é que o brasileiro, de fato, aconteceu isso. Foi o útil agradável para a desculpa. Ao meu ver, na minha compreensão. Eles realmente falaram, não, peraí, o pessoal sacou dinheiro e não tá girando na economia. De fato, tá tudo parado, tem muita coisa parada, muita gente em casa, o pessoal não sai para fazer nada. De fato, existe sim. Mas a pergunta que eu lanço como contrassenso, não para você diretamente, mas para a política, para os políticos em si, é por que não diminui? Por que não enxuga o gasto? Por que é que só enxugou os ministérios? Por que não enxuga a máquina pública? Essa é a questão, percebe? Perfeito. Obrigado pela participação, doutor Mariano, sempre presente, muito querido. Marcelo Junqueira, querido também, ele colocou o seguinte, pelo explanado, as cotações das empresas irão cair em breve? Visto que foi falado que os influenciadores de finanças estão dolarizando o capital, qual investimento terá maior rentabilidade, na opinião do doutor? Obrigado, Marcelo, querido. Antes de eu falar sobre isso, é o seguinte. Entenda. Investidor é diferente de especulador. Especulador, o cara vai lá, faz o day trade, um dia só, coloca a meta do dia, realiza o lucro, pronto, realizou o lucro do dia, vai para o próximo dia e assim vai. O investidor é no longo prazo. Partindo do ponto de vista do investidor, que é o que essa galera está fazendo, que é no tempo, já se provou que são as pessoas que de fato, ao fim da vida, vivem dos dividendos, vivem dos seus investimentos, né, que param de trabalhar, tem ali a aposentadoria, mas vivem daquilo lá também, tem bons rendimentos daquilo, já se provou que são esses camaradas. Existe um aspecto na parte de investimento que você diversifica a sua carteira.
Então, assim, quando eu falo que esse pessoal está dolarizando, né, mandando o dinheiro para fora, comprando moedas digitais, eu falo de moeda digital, o Bitcoin, que o pessoal fala que é o ouro digital, né? Porque e tem crescido bastante, tem crescido bastante. Hoje, um Bitcoin, uma moedinha, como se fosse, né, uma moeda, tá na casa de 50 e... Agora não vi a bolsa hoje, o movimento da bolsa. Mas está na casa de 52 mil reais. Uma moedinha, né? Então, assim, quando você diversifica a sua carteira, não significa que você vai deixar de ter ativos em títulos da dívida, tá? Não significa que você vai deixar de ter ações na Bolsa Brasileira, mas tão somente que você faz um reequilíbrio da sua carteira conforme os indicadores antecedentes, conforme os precedentes históricos e o que as políticas governamentais vêm fazendo. O que as políticas governamentais vêm fazendo tende a desvalorizar a nossa moeda. Tende a desvalorizar a nossa moeda. Eles falam que não é oferta monetária, mas na prática é. Porque quando o dinheiro sair de dentro de casa e voltar para a rua, vai ter um inchaço de moeda na praça. O poder de compra vai dar uma aumentada assim de repente. Os comerciantes vão perceber que estão aumentando, porque quanto maior a procura por bens e serviços, quanto maior o número de pessoas que pagam por aquilo, e quanto maior rapidez se esgota aquele produto, a tendência é que o produto aumente, e historicamente já se demonstrou que ele aumenta de preço com essa demanda, com essa procura alta. Então é isso que vai acontecer, a praça vai encher de dinheiro, os comerciantes vão ver que pode aumentar o preço, para querer lucrar, é óbvio, e isso vai inflacionar o nosso poder, a nossa economia e desvalorizar o poder de compra. Então, quando você dolariza, quando você manda para lá, você está protegendo o seu patrimônio. Aí não tem regra certa, não tem um investimento ideal, tá? Respondendo agora para finalizar essa pergunta. Não tem exatamente um investimento ideal. Você precisa reconhecer quem você é como investidor. As corretoras têm vários APIs, né, que é análise de perfil do investidor, você faz lá, responde umas perguntas, ele traça se você é conservador, moderado, arrojado, ele começa a fazer uma proposta de perfil de investidor e você começa a alocar conforme, é óbvio, a sua estratégia. Não tem exatamente um parâmetro de certo e errado nesse ponto. Excelente. Espero ter respondido, Marcelo. Doutor Luciano, tá? Arriscar e ter coragem, isso mesmo. Pedro Felipe, querido também de Portugal, diz que o Brasil é um país lindo, de gente excelente, amo. Mas os políticos estragaram e estão a estragar esse belo país. É Verdade, verdade. infelizmente. Roberto Carvalho, se te fosse feito um convite para ser ministro, qual era a sua grande exigência? Eu acho que é uma pergunta, está exclamando uma pergunta. Qual seria, se te fosse chamado, Rodrigo? Caramba! Qual seria a minha grande exigência? Roberto Carvalho, você me colocou numa sinuca de bico, porque eu nunca recebi uma pergunta dessa natureza. Porque realmente o desafio ia ser grande. Qual ia ser a minha primeira atuação? Foi isso que ele falou agora? Pergunta de 1 milhão, né? Não é aquela do... sim. Repete. Se te fosse feito um convite para ser ministro, qual era a sua grande exigência? Gente, olha só. Nobre colega Roberto Carvalho. A minha grande exigência em relação à implementação de política, deixa eu só fazer essa colocação, porque tem duas possibilidades de resposta que eu vejo nesse primeiro momento. Deixa eu responder sem precisar verificar aqui a pergunta. Se fosse para a parte de ajudar a economia, ao meu ver, é redução de impostos. Não colocar mais impostos. É redução. Enxugamento da máquina pública. A gente ia ter... É lógico, eu não sou o expert em economia, sou um apaixonado estudante entusiasta da economia, de micro e macroeconomia, pela tendência da minha área de atuação, que é em direito empresarial, né? Tem tudo a ver, avaliar isso, cenários, enfim.
Mas a minha primeira proposta seria, obviamente, redução. Não tem, você tem que desonerar. Então, quando o Paulo Guedes fala que ele não vai aumentar a carga tributária, vai ter uma compensação, eu quero ver mesmo. Eu quero ver se vai. Eu duvido muito que isso vai acontecer. Por que eu duvido? Eu estou fazendo avaliação com base no que aconteceu lá atrás. Eu estou fazendo avaliação com o passado. O passado ele me ajuda a construir alguns caminhos para eu poder falar, olha, esse caminho não é bom, esse caminho já aconteceu. E o que está acontecendo, na verdade, só me mostra que vai ser mais do mesmo. Nesse ponto, especificamente, tributação, a parte da macroeconomia, né, o Estado no domínio econômico, vai ser o mais do mesmo. Não tem, assim, vai o Joãozinho, o trabalhador, não só o Joãozinho, a população vai sofrer, vai receber, já está tendo, na verdade. Vou dar um exemplo para vocês, olha só como a coisa não volta. Vocês lembram que tiveram uma geada no sul que destruiu, teve uma queimada pelo frio na plantação de tomate? Vocês lembram? Você deve lembrar disso, com certeza. A Gabi deve lembrar disso também. O preço do tomate subiu porque estava tão escasso, aquilo que é escasso é caro, tá? Estava tão escasso o tomate que o preço subiu. Perguntas, voltou o preço? Normalizou. Voltou o preço? Não, não voltou, tá? Então é isso que eu estou falando para vocês. Por um lado tem esse tipo de situação do governo, por outro também tem o produtor, que quando ele se ferra, quando o produtor se ferra, o empreendedor se ferra, ele vê a oportunidade de alavancar os negócios, aumentar o preço, ele vai aumentar. Ele não tem segurança jurídica que o Estado não vai mudar a regra no meio do jogo. Ele vai aproveitar aquela oportunidade para aumentar o negócio dele absurdamente, desproporcionalmente, amoralmente, como a moral? Mas eu entendo um camarada que pega e levanta lá nas alturas, entendo. O cara tem que fazer o problema da geada que aconteceu, foi um caso fortuito de força maior, o Estado não tem nada a ver, foi um problema, um evento da natureza, mas aconteceu. A verdade é que houve um impacto financeiro no negócio dele e ele teve que se reformatar, tá? Com prejuízo. Boa. Vamos a mais perguntas aqui para o doutor. Vimos o Marcelo, o Pedro, o Roberto. A Roberto continua e faz a pergunta: e queria fazer parte desse projeto? Você queria, Rodrigo, fazer parte desse projeto? Olha, sim, queria. Como eu tenho... é minha área, não tenho como fugir disso. É o que eu amo fazer. É o que eu amo estudar também. Ia ser um baita desafio. Tá? A certeza era que a gente ia tentar de todas as formas ir pela métrica da redução de tudo. Tá? Enxugamento da máquina pública e operacionalização do livre mercado. É assim que... É lógico, você tem que tomar cuidado, porque dentro disso vem... Vou falar para você, tráfico de drogas, uma série de coisas ilícitas, quando o Estado sai de cena. Mas o sair de cena não é não regulamentar. As pessoas entendem, às vezes, mas as regras mínimas de par contratual nos mercados, deixa acontecer e vamos, né, não prejudica o empregado, como acontecia muito na época da Revolução Industrial, é verdade, mas você acompanha tudo isso. Boa. Vamos à próxima pergunta. Doutor Luciano tem mais uma pergunta. Doutor Rodrigo, qual a sua opinião sobre os investimentos no Bitcoin e o investimento na aposentadoria privada? Obrigada, doutor Mariano. Aí ele continua. Olha, Desculpa, Rodrigo, só para continuar, que aí uma emenda na outra. Tendo em vista que muitas pessoas depositam valores no Bitcoin. Olha, meu ponto de vista sobre o Bitcoin é o seguinte, é uma moeda recente, não tem a sua confiabilidade provada no tempo como o ouro. O ouro é um ativo milenar, tá? Mais de, sei lá quantos, 10 mil, muitos mil anos, ok? O ouro sempre se provou no tempo, tá? Então, é difícil você, embora o Bitcoin seja uma moeda, o ouro, o famoso ouro digital, e cresce muito porque não está sobre a governança e o monopólio e o controle de nenhuma nação do planeta, eu costumo dizer que ele está na nuvem. O Bitcoin está na nuvem.
está na internet, está nas redes sociais, tá entendendo? Então, ele está na nuvem. Então, quando o Estado não tem o poder, por que a fuga para o Bitcoin está crescendo? Porque não tem como nenhum Estado do mundo, nenhuma nação do mundo confiscar. Não tem como haver confisco. Como a nossa amiga agora, que é a Argentina, tem histórico de confisco. Tem histórico de calote para os investidores internacionais. E agora está fazendo de novo confisco. Limitando o saque de dólar a $200. Tá? Se você quer sacar mais de $200, não deixa. O governo Hernandes lá, acho que é isso o nome do camarada Hernandes, Fernandes, sei lá. Mas tem a famosa vice-presidente, a Cristina Kirchner. Tá? Então, se você dar uma googada aí e pesquisar o governo da Kirchner, kirchnerismo, né? Kirchnerismo, agora sei lá como é que fala isso aqui. Você vai ver que ela destruiu a Argentina com tabelamento de preço, uma série de outras medidas populistas num ponto de vista, né? Pô, tabelou o preço. Que legal tabelar o preço, Rodrigo. Poxa, olha só como é bom tabelar o preço. O leite mantém no mesmo status. O trabalhador, o pobre, consegue lá comprar. Mas o cara que dá um emprego e produz o alimento tem um custo. A inflação continua. Chega uma hora que a inflação bate no mesmo ponto de custo para produzir o leite. Depois ela passa. A inflação passa o custo. E quando o custo está menor do que a inflação está comendo o seu custo, está fazendo você dar murro em ponto de faca, trabalhar à toa, você não tem mais lucro. O que o empresário do leite faz? Deixa de entregar o leite, vira um recurso escasso na prateleira. Se ele vira um recurso escasso na prateleira, ele deixa de existir e fica mais caro, porque ele vai acabar um dia. Então ele fica mais caro. Então você inflaciona, porque ele vai ficar mais caro, porque ele vai deixar de existir. Só que aí depois ele deixa de existir, mas o cara que tem o leite precisa botar comida em casa, é um empresário, precisa comer. Aí ele vai, em vez de tirar o leite da vaca, ele faz o queijo. Aí entra o mesmo processo do queijo. A inflação vem, bate no custo, fica caro, ele deixa de produzir o queijo fica caro e deixa de produzir o queijo. E o aumento do preço segue assim. Até o dia que ele vai ter que matar a vaca para vender a carne e vai chegar a mesma coisa. Então, quando a política populista chega e faz isso, destrói a nação. Então, a fuga, está havendo fuga, inclusive, neste momento, de capital lá da Argentina para Bitcoin e dólar também, e ouro também. Só para finalizar aqui, Gabi, o ouro, o Bitcoin, ele não se sustentou no tempo ainda. Existe uma fragilidade, nós não sabemos como vai se comportar se vir um evento que a gente não tem controle. Fica difícil prever o que poderia ser, porque como os estados não podem pôr a mão, uma possibilidade de estrangulamento desse segmento seria o próprio processo de mineração, haver uma corruptibilidade ali no processo de mineração. O processo de mineração que é feito, esse é um negócio complicado de explicar, vai truncar a cabeça de todo mundo aqui, porque é um negócio muito recente, mas basicamente é o seguinte, é um processo de mineração que acontece através de energia. E você tem ali um cômputo numa base de sistema, que foi como nasceu o dinheiro. O dinheiro nasceu do escambo, das trocas entre bens e serviços. Você pagava com prata, pagava com boi, pagava com leite, para ter acesso a feijão, para ter acesso a arroz, você pagava com bens. Depois, para facilitar, foi criado o dinheiro, só que o dinheiro tinha que ter o lastro. O lastro é a confiança que o governo dá para aquele mercado. Quando você perde essa confiança, você perde o lastro. Por isso que o nosso lastro econômico é frágil. Porque há muito e muito tempo, desde 1972, se já não me engano, é que o ouro perdeu o seu poder de ser o lastro dentro da sociedade. Porque acabou, não tem mais ouro. Não está se achando mais ouro. Está difícil o processo de mineração do ouro. Então, como o ouro é escasso, o preço do ouro sobe. Só que como os países não têm mais a quantidade de ouro para continuar garantindo as suas operações cambiais, comerciais, o lastro fica apenas aonde? Na promessa política. E aí vem o problema da desconfiança da promessa política dentro de um país que não tem lastro. Boa. Mais uma pergunta. Pergunta de Pedro Felipe, de Portugal. Com o vosso sistema político é possível melhorar, seja em que nível for? Peço desculpa, mas o real está numa baixa histórica, é incrível.
Sobe, levanta, e o que você É, é, Felipe, Pedro Felipe Neves Coelho, não é isso? acha? Olha, amigo, eu vocês lembram que eu comentei aqui, não sei se o Felipe estava ou o Pedro Felipe, eu comentei sobre a possibilidade do êxodo industrial. Tá? A Coreia do Sul já está tirando as fábricas da Hyundai lá, está tudo saindo de lá já. O Japão também está tirando as fábricas da China, e a gente teve um endosso dos Estados Unidos que o Brasil seria um bom país para implementar isso. Mas se isso acontecer, a gente não tem tempo para ficar discutindo, mas e isso na lei? Isso, amigo, reduz a carga tributária, exclui isso, deixa as empresas chegarem que vai ter um boom industrial aqui dentro. O Brasil vai prosperar, como a China, por exemplo, desde 40 anos atrás, vem prosperando cerca de 9% ao ano. O crescimento da China vem cerca de 9% ao ano. Tá? A média, fazendo a soma e a média ponderada dessas 4 décadas, 35 anos, 4 décadas, vem sendo cerca de 9% ao ano. Por quê? Existia um êxodo industrial muito pesado na China, além do próprio fomento da indústria nacional, né, no caso da China, a indústria interna da China e também o êxodo. Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu vislumbro essa mudança, tem que ser assim. Ó. Eu acho que o nosso Congresso não tem a maturidade, Pedro Felipe, para resolver e pensar no povo de verdade, falar, vamos passar isso aqui realmente, tudo bem, não é passar rápido a qualquer custo, tem que ter um processo legislativo, verificar ali com os consultores legislativos das casas, né, do Senado, da Câmara, para verificar a constitucionalidade, que a gente sabe disso, da lei proposta. Mas a verdade é que não há tempo mais para discussão esse tanto de discussão filosófica. Tem que resolver, vai receber as fábricas do mundo inteiro agora no Brasil, porque nós temos território para isso. Nós temos território para isso. Nós temos extensão territorial para a implementação disso. Eu acho que tem que ter a maturidade dos congressistas para poder fazer esse renovo no Brasil. Senão, honestamente, o brasileiro vai ter que continuar a viver cada dia matando um leão, como é o que acontece por aqui. Boa. O doutor Luciano fez uma outra pergunta. Em sua opinião, no Brasil, qual seria o imposto menos injusto? Perceba, o imposto e o aspecto constitucional desses impostos, ao meu ver, eles não são ruins. Não são ruins. O problema é a alta carga. O problema é a alíquota gigantesca que é imposta nisso. Você tributar o dividendo seria razoável? Seria razoável. Olha só, não é contradição do que eu falei tudo até aqui. Mas você tributar dividendo seria razoável se quando você sai na rua, você realmente vê um país de primeiro mundo. Eu não sei quantos aqui têm oportunidade de viajar para fora, em outros países e tudo mais. É estarrecedor você vê a urbanidade e a limpeza e a qualidade com que as coisas são construídas fora. Não preciso ir muito longe, não. Fui ao Chile, aqui do lado. Mas já podia ir a outros países, na América do Norte, na Europa. É impressionante. Eu acho que o problema, na verdade, sobre o ponto de vista comportamental, é muito mais assim, poxa, você paga imposto, aquela fala trivial, mas não vê o dinheiro realmente chegar em benefícios, em retorno para a sociedade. É isso que mata. É isso que mata. Porque se você pagasse, mas você tem uma saúde estupidamente boa, segurança absurda, leis seguras, uma lei processual civil e penal que realmente funciona, coesa, que pune de verdade a maldade e enaltece a bondade, aí sim você teria mais confiança em aceitar a proposta do governo. Mas quando a gente não tem isso, nós vivemos sempre na desconfiança o tempo inteiro. Verdade, Rodrigo, muito bom. Mais uma pergunta aqui. Luciano fez mais outra pergunta. Qual a sua opinião sobre os R$ 600 distribuídos na sociedade? Você acredita que a ajuda do governo deveria ser de outra forma, como, por exemplo, alimentos? Esse valor distribuído, em sua opinião, vai diminuir a economia do Brasil? Então, olha só, mais uma vez, eu não acho que o problema é a quantia em si.
O problema é que se a gente tivesse uma economia saudável, não teria problema, poderia dar até mais. Lembrando que o Estado não pode ser paternalista. Quando eu digo dar até mais, eu digo o suficiente para ajudar. Não é para deixar a pessoa sob um ponto de vista acomodado que impede ele de desenvolver o trabalho, a mais-valia da coisa. Não é isso, né? Tem até uma frase bem interessante desse livro aqui. Vem a calhar, aí ó, Pedro Felipe, vem a calhar é daí de Portugal, hein, amigo? Vem a calhar com o que a gente está discutindo aqui. Eles falam assim, como que faz para você identificar um democrata, o partido lá americano, né, que seria a esquerda, com um republicano? É simples. É só você olhar assim, se o democrata, o republicano, ele olha alguém que está se afogando, e ele joga uma corda curtinha, está segurando a corda aqui, joga uma corda curtinha e fala, agora é contigo, sobe aí. Ou seja, ele dá liberdade para você fazer o que você pode fazer, você vai fazer. Você vai trabalhar. O democrata, ele joga uma corda gigantesca, joga no mar para você, não te dá o suporte lá amarrado no barco, no navio para você, e fala para você puxar. Então, gente, é assim que você distingue um democrata de um republicano lá nos Estados Unidos. Tá respondida a tua pergunta aí. Boa, tem mais pergunta aqui. Antes da pergunta, obrigada ao Dr. Stacy. Dr. Stacy sempre está presente aqui. Dr. Luciano faz mais uma pergunta. Qual sua opinião sobre as plataformas de investimentos da China? Em sua opinião, é um bom investimento? Primeiro, não faço a mínima ideia, não tenho interesse nenhum de saber como é que funciona, porque eu não compactuo com nada do que o governo do Partido Comunista Chinês faz. Então, para mim é irrelevante. Eu não alimento nenhum tipo de economia que tenha namoro, flerte com comunismo, com socialismo. Então, para mim é indiferente, não tenho interesse de entender como é que funciona, nem sei se é bom investimento. Eu sei sim, e aí eu vou colocar para vocês um fato, que enquanto as bolsas do mundo inteiro, durante o pico, né, o grande pico do Covid, impactou as bolsas com quedas de 15% a 40%, a China estava comprando empresas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, e a bolsa chinesa subia 0,5% mais ou menos ali, enquanto o caos estava sendo instalado. Agora fica para vocês aí a reflexão. Será que esse vírus chinês realmente não tem nada a ver? E eu vou deixar outro fato para vocês. 6 meses antes do vírus acontecer, os Estados Unidos tinha acabado de soltar um embargo comercial contra a China. Acabado. 6 meses antes o vírus ser liberto, vamos dizer assim, acontecer essa epidemia. Então a pergunta que fica é, será mesmo que foi um acidente? Estou só perguntando, não estou afirmando nada. Estou só perguntando para você, será que é só um acidente? Será que o que as pessoas brincam, não, é teoria da conspiração demais? Será mesmo? Será mesmo? Dá uma olhada, tem um seriado muito legal na Netflix, chamado A Primeira e a Segunda Guerra Mundial em Cores, uma coisa assim. Não sei se é a primeira. Ele vai falar das fundações Rockefeller, George Soros, os grandes bilionários capitalistas que patrocinaram as guerras pelo mundo inteiro. Galera, é de pegar a cabeça da gente e rasgar assim, ó, porque você não entende como é que esses caras que são capitalistas patrocinaram guerras, inclusive patrocinam até hoje movimentos como comunismo, socialismo, que não deu certo em lugar nenhum. Aliás, deu muito certo na Venezuela, né? Vai lá ver a Venezuela e Cuba. Vai lá ver como é que tá a Venezuela e Cuba destruída. Se você comprar $5, um pedaço de queijo assim, você tem que ter uma pilha desse tamanho aqui, ó, de peso venezuelano, de tanto que o dinheiro não vale nada. É isso que vai acontecer aqui se a gente não mudar. A gente vai precisar de muito dinheiro para comprar nada. Boa, Rodrigo. Doutor Luciano Mariano, com outra pergunta, você considera o investimento em imóveis um dos melhores investimentos do Brasil? Obrigada, doutor. Eu não coloco investimento em imóveis
como um dos melhores, eu coloco como uma possibilidade de diversificar a sua carteira. Porque, pensa comigo, se os investimentos de imóveis caírem e o meu capital está todo centralizado nele, eu tenho uma perda súbita total do meu patrimônio. Agora, se eu tenho só percentual, parte da minha carteira, 5, 6, 7, 10, 15% só da minha carteira, eu vou perder só aqueles 5, 6, 7 da minha carteira. Então, a ideia é diversificação. Não se deixa todos os ovos dentro de um cesto, porque se o cesto cair, todos os ovos podem quebrar. Boa. Temos aqui mais uma pergunta do Felipe, de Portugal. Na era tecnológica que vivemos, o ouro é história. Penso que o Bitcoin será o futuro longínquo. A tecnologia, cada dia que passa, é mais evoluída. Como consequência, Bitcoin também. Em cerca de 30 anos, nasceu um novo dinheiro. Daqui 50 anos, como será? Eu acho que é um comentário, né? Não foi especificamente uma pergunta. Luciano agradeceu as nossas perguntas. Eu acho que, eu não sei se ele quis fazer uma pergunta, um prognóstico daqui 50 anos, ou se foi um comentário. Acho que foi Não dá. Hoje muda muito rápido, né, o Pedro Felipe? Não dá para falar 50 anos. Antigamente se fazia muito isso, avaliava-se alguns cenários sob o ponto de vista longínquo mesmo. 50 anos é muito complicado. Hoje em dia você para e pensa comigo, as empresas que dominavam os mercados há 10 anos atrás eram empresas de energia elétrica e petrolífera. Hoje, todas as 10 maiores empresas são de tecnologia. Então, na verdade, isso é uma resposta para a gente. Ora, se é empresa de tecnologia, o ouro é uma moeda digital, logo tecnológica, eu tenho que começar a considerar deixá-la na carteira, nem que seja um percentual pequeno, porque ela ainda é insegura, porque não se provou no tempo. É uma moeda insegura, não se sabe o que vai acontecer. Mas desconsiderá-la, deixar de ganhar se ela melhorar, se ela tiver lucros, né? Você compra por um valor X e ele valoriza para 3x. Deixar de cogitar ela na sua carteira seria uma burrice, porque ela já se provou sob o aspecto de que é um ativo valioso para essas incertezas e manipulações dos governos e confiscos. Isso é uma coisa que é importante considerar. Roberto de Carvalho, também de Portugal, diz: estamos nos dias de hoje sempre a pensar em seguir os exemplos econômicos da Europa do Norte, pelas conquistas sociais deles. Não acha que isso tem sido um criador de maior valor de diferença e sinônimo de por que nós temos que pensar em nós e não ser o que podemos ser, porque somos diferentes? Você tocou num ponto, Roberto, muito interessante, porque... Oi? Falou, obrigado, Roberto, pela participação. Legal. Não, demais. Ele tocou num ponto que é a base da defesa das teorias liberais aqui desse livro que eu venho prospectando até agora e já sabia, na verdade, mas só reforçando. Pessoas que investem em pessoas, elas têm retornos dentro das corporações. Quando as empresas investem no cliente, pensam no cliente, não no lucro, o lucro é a consequência do investimento no cliente. Logo, esse investimento que é feito em pessoas, o cliente, vai trazer lucro. E quando você resolve problemas reais na sociedade, você está resolvendo a vida de uma pessoa, você está tentando resolver um problema real, uma deficiência que aquela pessoa tem para resolver qualquer coisa, e aquilo gera um valor para ela, porque vai resolver um problema real, e ela te remunera por aquilo, é claro, a ideia de você construir um bem, um serviço que gere valor para aquele problema real da pessoa, você vai ser remunerado por isso. E a grande sacada, a grande brincadeira disso tudo, é que se você entende que o ser humano é um ser absurdamente criativo e esperto demais, inteligentíssimo, e você respeita o próximo nesse sentido de verificar que ele sabe mais do que você começa a entrar numa posição de ser devedor daquela pessoa, e você se coloca numa posição de, poxa, eu quero aprender, eu quero receber. Você também, é claro, a gente tem algo sempre a passar, é verdade. Mas se a gente está sempre numa posição de devedor do próximo, eu sou devedor sempre de alguém. Porque, pô,
o ser humano é criativo, a pessoa sempre tem algo a oferecer de bom para mim. É claro que a gente sabe que tem alguns seres humanos aí complicados, mas no resumo geral, o ser humano, em sua essência, é um ser criativo que nasceu para se relacionar com as pessoas. Eu digo isso que se você deixa um cara numa sala trancado por muitos dias, começa a pirar. O Covid agora falou bastante. O índice de divórcios que aconteceram, olha isso. Então, partindo desse ponto de vista que você está falando, para não ficar muito macro, essa questão de aprender com os parceiros, né, aprender com as diferenças, aprender com essas trocas de experiências é, inclusive, um dos pilares que trouxe a sociedade pós-revolução industrial para hoje. A perspectiva de você realmente se comunicar. A globalização foi um processo, dentro do processo agrícola, que saiu para a industrialização, depois desindustrializou, reindustrializou, e a era tecnológica, junto com a parte da globalização, a globalização é o próprio processo de abertura para os mercados globais, por causa do aprendizado entre as pessoas. A Grã-Bretanha hoje, para você ter noção, o Roberto Carvalho, ela é uma das maiores exportadoras de serviços para o mundo inteiro, desde o pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Tá? Desde as suas colônias, junto com Irlanda e Inglaterra, nos Estados Unidos, desde todas essas colônias que aconteceram, a Grã-Bretanha sempre se mostrou assim, cara, o ser humano sempre tem algo a oferecer. A gente precisa aprender com os vizinhos. Esse processo de globalização hoje, e tecnologia pela globalização, é claro, a tecnologia nasceu por quê? Os Estados Unidos teve acesso a periféricos que a Europa produzia, que a Oceania produzia, a China produzia, a troca de figurinhas no frigir dos ovos. A troca de figurinhas dentro dos mercados globais proporciona o avanço tecnológico. Então, hoje as pessoas até reclamam, poxa, já perguntaram para mim, você acha certo o cara ser bilionário, multimilionário? Acho. Porque o negócio do cara tá gerando emprego. Não, mas o cara, foi o que eu falei no início da live, desigualdade diferente de pobreza. Então, para o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, para criar o Facebook, gerar negócios estão sendo gerados nas plataformas e gratuitamente. Você está assistindo essa live, aprendendo alguma coisa aqui hoje, porque gratuitamente está sendo proporcionado para você pelo Facebook. E o Facebook tem uma plataforma de propaganda e tudo mais, e pagam, as pessoas divulgam o trabalho e tudo. Essa é a grande sacada dos diferentes, que eu acho que a gente está com conversa sobre o mesmo ponto. Não sei se foi esclarecedor isso. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que participaram, seja através das perguntas, que passaram por aqui. Muito obrigada. A live vai ficar salva aqui também e vai ficar salva nos perfis do professor Rodrigo Binder, que vou passar para ele. Ele também tem um canal muito bacana no YouTube, que é o Sacadas da Vida. Tem um Instagram muito legal, que é o do Rodrigo Binder mesmo, e também tem do Cifra Investimentos, que é da empresa que ele criou, empresa de investimentos. E tem aqui o Face também, né? Você tem o seu Face pessoal aqui, né? Sim. Pessoal, curtam. Ele vai deixar depois o link. Eu até anotei que ele falou que é 200 anos, 200... deixa eu colocar isso agora aqui, peraí. Legal. Que é em 4 minutos, né? É que eu anotei aqui, porque até eu quero ver. Fiquei curiosa. Parece ser bem bacana. 200 países, 200 anos, 4 minutos. Vou botar o link aqui abaixo para vocês na descrição do live. Peraí, só um pouquinho. Okay. Tá aí. Pronto, deixei o link para vocês aí. Ótimo. Gente, eu já tinha encerrado, mas a última pergunta. Senão o Rodrigo não dorme. Pedro perguntou, o que pensa do Brexit, já que falou da Grã-Bretanha? Obrigada. Pedro, eu acho excelente. Eu acho excelente. Tá, o Reino Unido está saindo da União, da zona do euro, justamente por causa das fragilidades da zona do euro. O euro é uma moeda forte, tá? Mas existe uma fragilidade muito grande aí da tal da igualdade, né? O pé de paridade, enfim. Mesmo com a queda da União da República Soviética Socialista,
as teorias de Marx e tudo mais, o comunismo ainda vigora, o socialismo muito forte na Europa. Aí eu tive aí, pude ver isso de perto. Você vê pela remuneração dos salários mínimos, até mesmo Portugal, acho que é o melhor salário mínimo da Europa, depois é a Espanha, acho que em Portugal é 600 e poucos euros, 600 euros, na Espanha são 900, e aí, olha só a diferença já da Espanha para Portugal, olha a diferença, um terço de diferença, né? Praticamente de um para outro. Então, eu acho que eles foram muito bem nessa sacada, porque eles são muito autossuficientes. A Grã-Bretanha, ela é um país, né? O Reino Unido ali como um todo é uma região muito autossuficiente tecnologicamente, produção de serviços, bens. Eles vão se dar bem nisso daí. Eu acho que eles foram bons na estratégia. Excelente. Bom, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Excelente noite. E a gente ainda vai se ver bastante. Sempre que possível, nós vamos estar fazendo lives com o professor Rodrigo, atualizações não só do curso que ele vai ministrar, mas também temas polêmicos, né, Rodrigo? Relacionados a investimento, dividendos. Ele vai estar sempre aqui à disposição. Sim, claro. E sigam ele porque ele responde. Eu sei que o Rodrigo responde. Tem bastante amigos meus que começaram a seguir o Rodrigo. É E verdade. perguntas, e o Rodrigo está sempre aqui à disposição. Pessoal, excelente noite. Rodrigo, muito obrigado. Foi um fator de soma nessa noite, com certeza. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade aí e a confiança. Boa Valeu, noite, pessoal. Obrigado, valeu. tamo junto.